Nesse vídeo eu vou falar sobre o caso da Americanas, ou melhor, sobre os dirigentes da Americanas, e se diante de tudo que está sendo noticiado, ainda assim teria cobertura no seguro J&O. Mas antes de qualquer coisa, caso você ainda não seja inscrito nesse canal, já se inscreva, ativa o sino para receber notificação toda vez que eu postar um vídeo novo. Aqui eu só falo sobre casos concretos ou dicas relacionadas aos seguros de responsabilidade, dentre eles o J&O. E já deixa o seu curtir também, que essa é a forma de ajudar na divulgação do vídeo. O ano passado, quando o Sérgio Rial foi assumir, o novo CEO foi assumir o comando da Americanas S.A., ele identificou assim que tinha alguns problemas. Em poucos dias, ele apontou essas questões que até então não sabíamos exatamente o que era, se era um erro contábil, se era fraude. E ao longo desse 1 ano e meio aproximadamente, está mais do que comprovado que sim, houve fraude. Quais foram as pessoas que cometeram a fraude? E quando que é caracterizado o crime? Quando a pessoa passa a ser uma criminosa, Quando que a gente fala, não, de acordo com a justiça, essa pessoa cometeu um crime. E como que entra o seguro de J&O nessa história toda? Independente do caso da Americanas, o seguro de J&O, ele paga os custos de defesa na esfera criminal dos executivos, então a empresa contrata uma apólice em benefício dos seus gestores, e aí entra executivos do alto escalão, administradores, gestores, conselheiros, enfim, todo mundo que tem poder de gestão, e caso essas pessoas sejam acusadas de cometer um dano em virtude de um ato ali, de uma decisão na gestão da companhia, que cause danos a terceiros, às vezes até a própria empresa, eles podem ser processados, tanto na esfera civil quanto na criminal, e o seguro paga esses custos de defesa e, a depender dos assuntos, dos objetos aí do contrato do seguro, pode pagar também condenação ali na parte civil. E, obviamente, o seguro não cobre condutas criminosas, Nenhum seguro pode cobrir uma conduta criminosa, senão seria muito fácil, eu cometo um crime, tenho um seguro para isso e eu nunca vou ser penalizada. Mas nós temos uma questão. A Constituição Federal fala que ninguém vai ser considerado culpado até trânsito em julgado de sentença condenatória. O que isso quer dizer? Que quando uma pessoa é condenada em primeira instância, ela pode recorrer. Aí, eventualmente, ela pode recorrer também dessa decisão dos desembargadores, de segundo grau, ou para o STJ, ou para o STF, enfim. Enquanto houver possibilidade de recurso, a gente diz no direito que a decisão não transitou em julgado. Então, assim, ela ainda não está numa fase de não poder mais ser questionada. Quando chega no fim, não existe mais possibilidades de recurso, aí a gente fala que transitou em julgado. Então, assim, aquilo acabou, está definido, e fim. É nesse momento que a aplicação da exclusão de atos dolosos de crime é aplicada. Só que até chegar esse momento, a seguradora vai pagando os custos de defesa, na presunção de inocência. E lá na frente, quando essa pessoa for condenada, ela vai ter de devolver os valores que a seguradora adiantou. Agora vamos trazer todos esses conceitos para o caso da Americanas. A gente aqui tem várias pessoas envolvidas, tem até um organograma, que foi divulgado do Ministério Público Federal, das pessoas ali que teriam feito parte do esquema, porque por enquanto é uma acusação, a gente não tem nenhuma decisão contra nenhum deles, exceto a Flávia Carneiro e o Marcelo Nunes, que assinaram um termo de colaboração premiada. Então, quando a pessoa assina esse termo com o Ministério Público, basicamente ela fala o seguinte: eu participei, eu vou delatar, eu vou explicar como foi o esquema, eu vou ajudar nas investigações, eu vou ajudar o poder público a punir as pessoas que cometeram um crime, e em troca disso, eles têm uma atenuação na pena. Então, quando eles forem lá julgados, e o juiz for determinar uma pena pelo crime que eles cometeram, eles vão ter uma atenuante ali, eles vão ter um benefício, uma redução, porque eles colaboraram prontamente com a justiça, Eles confessaram, eles abriram mão de se defender, de falar, não, eu não fiz nada, não, a gente fez sim, e eu vou te contar tudo como aconteceu e quem estava envolvido. Então, eles vão ter um benefício. Essas duas pessoas, elas confessaram. Antes, elas teriam direito aos custos de defesa. A partir do momento que confessa, essa é a segunda possibilidade
de perder o direito à cobertura do seguro, porque ele já falou, cometeu um crime, né? Não precisa ter uma decisão judicial atestando que ele cometeu um crime. Então, essas duas pessoas, se recebeu alguma coisa da seguradora para se defender até então, já deve devolver agora. E a seguradora não vai pagar mais nada, absolutamente nada para eles, tanto na esfera criminal quanto na esfera civil, relacionado a esse assunto, né, dessa fraude aí bilionária que algumas pessoas arquitetaram dentro da Americanas. E as pessoas que eles delataram, elas também perdem a cobertura? Não, porque eles estão acusando. Mesmo sendo alguém de dentro, mostrando print, provando por A mais B que essas pessoas estavam envolvidas, ainda assim as condições gerais, tá lá descrito que só vai perder a cobertura quando houver decisão transitada em julgado, seja ela administrativa ou judicial, ou quando o segurado confessar. As outras pessoas aqui envolvidas não estão nessa categoria, nem da confissão, nem de uma decisão. Ainda vai começar o processo. Esse processo provavelmente vai ser longo, porque é um valor muito grande envolvido, é algo muito complexo, tem impactos fortes para a sociedade, né? Porque aqui não é só o valor que eles tiveram vantagem. Aqui é o prejuízo que eles causaram para a sociedade, para todo mundo que tinha as ações, para os fornecedores envolvidos, para os empregos que foram perdidos, enfim. É uma situação, assim, macro, né? Não é ali, mas ele teve 200 milhões de vantagem com a venda das ações, mas não sei quantos milhões com o bônus, não. Isso é um detalhe, né? Fora o prejuízo que causou. Bom, nessa investigação toda e nesse processo, né, penal ainda que vai aí ser desenrolado ao longo dos anos, eles teriam direito aos custos de defesa conforme as condições gerais da apólice. Eu não sei como a seguradora está fazendo. A Americanas tinha seguro J&O. Eu não sei se a seguradora está pagando os custos de defesa de todos esses que foram apontados, ou eventualmente de algumas pessoas não, porque assim, agora um cá entre nós, tá? Agora, uma opinião à parte do que acontece, às vezes, na realidade ali da regulação. De novo, não sei se é isso que está acontecendo. Essas informações são sigilosas, né? A seguradora nem pode abrir sobre o sinistro. Mas aqui a gente tem mais do que evidências de que algumas pessoas realmente participaram da fraude, né? Porque a própria imprensa divulgou uma série de provas, principalmente relacionada ao Miguel Gutierrez e a Ana Saicali, né? Assim, é evidente, fora todos os outros ali que estavam envolvidos e trocando mensagens e falando o que deveriam fazer. Aí tinha aquele gabinete da sala blindada. Ali é difícil falar que aquelas pessoas não sabiam o que estava acontecendo, porque pode ter pessoas aqui do terceiro escalão, que eles chamam, ou até do quinto escalão, quarto escalão, que não participaram diretamente, mas foram omissas. Elas deveriam estar fiscalizando. Inclusive, eles estão investigando se o conselho também não foi omisso, não foi negligente na apuração dos dados, porque como assim passou pelo conselho anos e anos de fraude e eles nunca questionaram nada? Então, isso também está sendo investigado. Mas ali eles não teriam participado da fraude, eles não estavam se beneficiando da fraude. Eles foram omissos, talvez eles poderiam ter sido mais diligentes. Não sei, tudo isso está sendo investigado também, tá? Então, não sei qual que é a conduta da seguradora nesse caso. No papel, né, no preto e no branco, ela deveria pagar o custo de defesa de todo mundo, exceto da Flávia Carneiro e do Marcelo Nunes, que já fizeram a colaboração premiada, que a gente chama vulgarmente de delação premiada, e os demais ela deveria pagar. Mas como alguns aqui está evidente, às vezes a seguradora assume o risco de não pagar, porque ela sabe o quê? Se eu pagar os custos de defesa do Miguel Gutierrez, olha a fraude que ele teria arquitetado no Americanas. Você acha que se ele for condenado, e provavelmente vai ser, ele vai devolver os valores que a seguradora adiantou para os custos de defesa dele? Ele vai ser honesto nesse momento da vida dele, ele vai ser honesto e falar assim, não, vou devolver aqui o valor que a seguradora me pagou. Claro que não. Então, a seguradora, às vezes, eu já vi algumas situações disso, principalmente na época da Lava Jato, da seguradora não pagar e deixar o executivo processar a seguradora, né, quando ele tem essa cara de pau, vamos chamar assim, né? De falar assim, não, eu tenho direito aos custos de defesa, né? Tá mais aí do que escancarado, um monte de prova contra mim, mas e daí? Não transitou em julgado, então vamos seguir o que tá aqui no contrato. Eu já vi casos assim, e nessa situação,
o executivo não teve êxito na ação judicial, porque o próprio juiz falou que, olha, mas tem tantos elementos aqui que, apesar de estar isso escrito no contrato, o juiz foi ali, ponderou que não, era uma pessoa, né, criminosa, mau caráter, de má fé. Então, ele não fez valer ali palavra por palavra do que estava no contrato, né? Não sei se essa é a postura da seguradora nesse caso. Como eu falei, pelas condições gerais, deveria pagar os custos de defesa de todo mundo. Mas já vi situações de seguradoras fazerem isso, o que está muito escancarado a participação de algumas pessoas da empresa, ela negar, né, dar uma de doida e falar, não vou reembolsar os seus custos de defesa. Se você for absolvido, você volta aqui que eu te pago. Mas, por enquanto, isso sem fundamento no contrato, com base ali na decisão dela mesma, né? E vamos combinar que esse caso aqui é um pouco delicado. Aqui a gente está falando de uma das maiores fraudes que já aconteceu no Brasil. Então não é assim, mas a pólice, não sei o quê. Tabata, mas você não fala que tem que seguir o contrato e tal. Gente, no direito, no contrato, na justiça, não é uma ciência exata, né? É óbvio que deveria ser cumprido palavra por palavra do contrato. Mas aqui a gente está numa situação meio delicada, né? Que aqui foi uma fraude bilionária. E tem muita gente envolvida e tem muita comprovação de que muitas dessas pessoas realmente faziam parte desse esquema. Então, eu resolvi aqui me expor um pouquinho, né? Falar um pouco além dessa parte contratual, falar um pouco de bastidores para vocês de como acontece. Isso não é comum, né? Da seguradora falar assim, não vou pagar e vou esperar o segurado me processar, o executivo e tal. Não, as seguradoras, eu já paguei inúmeros sinistros de acusação de cartel, de um monte de situação. De alegação de crime, né, vamos chamar assim, de fraude também, de insider trading, que é outra coisa que eles vão ser acusados, né, que é negociar as ações com base em informação relevante que eles tinham por conhecimento do cargo. Já paguei vários custos de defesa dessa natureza também. O normal é a seguradora pagar, sim. É que essa situação, a pessoa fugiu para a Espanha, mudou de nome. Então, assim, tá muito evidente que tem culpa no cartório, né? Além de todas as provas, o próprio comportamento de certos executivos deixa claro. Por isso que é importante você entender como funciona o seguro J&O, entender quais são as coberturas. E esse caso da Americanas, que é um caso clássico de empresa, companhia aberta, são negociadas em bolsa e tal, ele não é um caso isolado. Eu postei essa semana no YouTube uma situação de um senhor de 98 anos que está até hoje lá com 30% da aposentadoria penhorada, por conta de dívidas trabalhistas da empresa que ele foi gestor e ele nunca foi sócio. Portanto, todas as empresas precisam contratar o seguro J&O para os seus executivos. A gente tem casos fora da curva de pessoas mau caráter, de criminosos que se aproveitam do cargo que têm para desviar dinheiro e para prejudicar tanto a própria empresa quanto a sociedade, né, como um todo. Mas nós temos vários gestores que não fizeram nada errado e ainda assim veio o seu patrimônio aí comprometido, às vezes na velhice, por conta de ter ocupado o cargo de gestão numa empresa. Por isso que é muito importante você oferecer e mostrar a importância da contratação do seguro J&O para todas as empresas que são suas clientes. Para você saber quais são as empresas que podem contratar, quais são os requisitos, quais são os documentos, a gente tem as aulas obrigatórias lá na especialização no Venda Seguro, que você consegue saber todas as informações para você fazer uma abordagem no dia seguinte, de forma segura, confiante, sabendo o que você vai apresentar, o que você vai falar, qual a orientação que você vai dar e, principalmente, quais são os clientes, as empresas da carteira da sua corretora que são aptas a contratar um seguro J&O para os seus gestores. Isso não tem nada a ver com ser exposta em bolsa, ser instituição financeira ou ser uma empresa gigantesca. Não, empresas médias também podem e devem contratar um seguro J&O para os seus gestores. Se você quiser começar a sua especialização agora, é só clicar no link aqui da descrição que você vai ter acesso imediato ao contratar, vai ver as aulas obrigatórias, você vai ter uma prova inicial dessas aulas obrigatórias e com isso você já está apto a iniciar suas abordagens. E claro, aí vai ter mais aulas, material de apoio, tabelas comparativas, enfim, tudo o que você precisa para se tornar um verdadeiro especialista em seguro J&O.